Ela franziu a testa novamente, desta vez com um olhar indutor de medo que sinalizava sua resposta de raiva que se aproximava. Como eu esperava, ela soltou um grito quase ensurdecedor e veio em minha direção. Por sorte, tive minha cota de confrontos com fantasmas e atirei uma de minhas 5 balas de prata na direção dela. Embora tenha passado por ela, ela logo desapareceu no ar, interrompendo seus terríveis guinchos. Com certeza parecia estranho atirar em si mesmo, ou pelo menos em uma imagem espelhada, e não sentir nada disso. "O que diabos você acabou de fazer?" o proprietário gritou. "Acabei de atirar em um fantasma que estava prestes a me possuir, foi o que fiz. Para sua informação, eu apenas a atordoei. Ela estará de volta. Mas você precisa saber, vou garantir que ela desapareça deste mundo, custe o que custar. Foi para isso que vim e é exatamente o que vou fazer." Eu disse a ele com raiva. O dono pareceu surpreso com a reação, mas também triste porque percebeu que teria que desistir da irmã. Ele assentiu com a cabeça e eu me abaixei para pegar a lanterna que havia deixado cair com toda a empolgação. De repente, senti um forte empurrão e, antes que percebesse, estava caindo pelo buraco no chão. Ele me empurrou. O desgraçado me empurrou. Recuperei alguns segundos depois de atingir o chão e ouvi o tom infrassônico ainda tocando. Eu estava deitado de costas, de frente para o braço estendido que parecia tentar pegar o revólver que estava ao meu lado. Lembrei-me rapidamente da situação em que me encontrava e segurei a arma com força antes de apontá-la para meu cliente, que ainda estava parado no topo da escada para o sótão. Logo percebi que ele estava convidando a irmã para possuí-lo, na tentativa de alcançar a redenção aos olhos dela. Eu abaixei a arma e peguei o dispositivo infrassônico, pressionando o botão play o mais rápido que pude para parar o som e impedir que o fantasma se manifestasse. Mas cheguei tarde. O proprietário se virou e olhou para mim do topo da escada com o mesmo sorriso que o fantasma havia me mostrado várias vezes agora, enquanto eu só conseguia encará-lo com medo. Virei-me para o revólver para pegá-lo, mas fiquei chocado ao ver o dono parado ao meu lado, com o pé em cima da arma. Minha resposta foi, instintivamente, correr para salvar minha vida. Levantei-me o mais rápido que pude e corri pelo corredor e desci as escadas. Eu estava correndo pela sala, quando o fantasma, agora possuindo seu irmão, apareceu na minha frente. Parei no lugar, estremeci e senti como se meu coração pudesse sair do meu corpo a qualquer momento. Eu decidi ser homem. "O que você quer comigo?" O fantasma exclamou à risada de seu irmão. "Você realmente acha que eu quero manter o rosto horrendo do meu irmão? Não, vou precisar dele. Você, por outro lado." Ela agarrou meu pescoço com sua mão firme e forte e me levantou do chão. "Será mais fácil possuí-lo quando estiver morto. Menos resistência, sabe?" De alguma forma, decidi partir para a primeira pergunta que me veio à mente. Como você sabe disso?" eu gaguejei. "Há conversas do outro lado, sabe? Inferno, imagine como esses últimos 30 anos teriam sido chatos se eu realmente estivesse deste lado o tempo todo." Achei que seria uma boa ideia protelar um pouco, então decidi continuar a conversa. "Como é? O outro lado?" Ela sorriu, aparentemente admirando meu interesse infantil pelo que acontecia por trás do véu. "Eu não poderia descrever com precisão para você se eu quisesse, imaginar uma estação de trem lotada. É como um monte de gente esperando um trem que nunca vai chegar. Algumas dessas pessoas estão sentadas ao lado dos trilhos, esperando aquele trem, algumas delas estão conversando entre si. Alguns voltam para o outro lado, pensando que precisavam encontrar a paz para chegar naquele trem. Mas outros, como eu, entendem que não há trem. Agora sei que o único caminho é voltar de onde vim. Não é porque tem trilho que tem trem? E se você decidir seguir a trilha? A pé?" Embora seu aperto não tivesse afrouxado um pouco, meu pescoço realmente começou a doer. "Ah, bem, eu disse que não poderia descrevê-lo com precisão para você. A pista, simplesmente não é uma opção.
Eu tinha tantas perguntas de acompanhamento possíveis que levei algum tempo para escolher uma, o que a fez voltar o foco para a situação em questão. Certo. Onde nós estávamos? Seu aperto aumentou momentaneamente quando ela me jogou atrás dela com uma curva suave, e eu voei além do hall de entrada, em uma parede, quebrando-a levemente. Ela assustadoramente deu um passo em minha direção. Ela parou na minha frente, pegou uma chave inglesa da mesa ao lado dela e se preparou para me bater com ela. Ei, pelo menos agora você vai entender como é, ela riu. Ela ergueu a chave no ar com muita força e, assim que fechei os olhos e levantei as mãos para me proteger, um estrondo ecoou pela casa. Abri os olhos e abaixei as mãos para ver o dono, que agora tinha um buraco recém-adquirido no peito, largar a chave inglesa no chão, após o que seguiu seu exemplo. Atrás dele revelou-se Elizabeth, segurando o revólver, que tinha fumaça saindo do cano. Liz. O que você está fazendo aqui? Eu gritei. Você está falando sério? Acabei de atirar no cara que estava prestes a bater na sua cabeça e você está com raiva porque eu vim assim que ouvi um tiro? Enquanto isso, o proprietário estava gemendo "sinto muito" repetidamente até que lentamente desapareceu em completo silêncio. Você não entende, não é? A irmã dele vai voltar, mais furiosa e poderosa do que nunca. Mas seu dispositivo não está tocando, ela não pode se materializar, certo? Já ouviu falar de um fantasma vingativo? As regras nem sempre se aplicam a eles. Quando o medo encheu os olhos de Elizabeth, levantei-me o mais rápido que pude, sentindo uma dor terrível nas costas por ter sido jogado contra a parede, e peguei o revólver dela. Precisamos ir, agora! Eu gritei, puxando-a para o hall de entrada. Chegamos à porta da frente, mas ela não abria, por mais que eu puxasse a maçaneta. Foi então que ouvi o grito do fantasma, agora tão agudo que parecia que uma granada tinha acabado de explodir. Eu me virei e a vi, de volta em sua forma espelhada, correr até Elizabeth, tentando possuí-la. Rapidamente peguei o revólver e atirei no fantasma quando ela não conseguiu controlar minha irmã, o que ela deixou claro soltando mais alguns gritos ensurdecedores. A bala, novamente, a atravessou, mas surtiu o efeito desejado, ela havia voltado para o outro lado novamente, até que inevitavelmente retornaria. Precisamos descobrir o que diabos ainda está mantendo aqui e destruí-lo. Eu gritei para Elizabeth, que estava apenas se recuperando do que aconteceu. Eu a arrastei enquanto ela tentava descobrir algumas coisas e fui em direção à área do andar de cima. Tem que ser um dos álbuns de fotos no sótão, ela conseguiu falar com o irmão quando ele estava olhando algumas fotos antigas de família. Enquanto subia a escada rangente, notei que Elizabeth estava me seguindo apenas fisicamente, mas que sua mente estava em outro lugar. Mas tudo isso pode esperar, estávamos ficando sem tempo antes que o fantasma voltasse. Peguei a lanterna do chão onde a deixei cair depois que fui empurrado para baixo do sótão, então comecei a pular na escada do sótão e subi o mais rápido que minhas mãos puderam seguir. Acendi a lanterna e comecei a procurar os álbuns de fotos em todos os lugares, enquanto Elizabeth chegava ao sótão também. Ela não poderia me possuir, ela murmurou silenciosamente. Eu ainda estava procurando os álbuns, irritado com o fato de Elizabeth ter decidido iniciar essa conversa agora. Nós realmente não temos tempo para isso agora. Eu gritei. E se ela voltar agora e matar nós dois? Teremos tempo então? Eu momentaneamente me virei e olhei para ela com raiva. Sim, nós iremos, Elizabeth. Teremos todo o tempo do mundo. Observei com sarcasmo e continuei a procurar as fotos da família. Logo notei uma caixa contendo o que pareciam ser os álbuns, quando de repente senti um arrepio na espinha. O grito subsequente de Elizabeth confirmou minhas suspeitas de que o fantasma havia retornado. Eu rapidamente vasculhei dentro do meu bolso direito do peito e peguei o velho isqueiro que estava dentro. Acendi o isqueiro e voltei o olhar para a frente, onde, como esperado, pus os olhos no fantasma. Se você der um passo nessa direção, poderá dizer adeus às suas antigas fotos de família, ameacei. E daí? São apenas fotos de uma família extinta.
Quem vai sentir falta deles? Ela respondeu zombeteiramente. Você não entende, não é? Você está vinculado a um desses álbuns de fotos. Uma vez reduzido a cinzas, você ficará preso naquela sua estação de trem, para sempre. Ela riu, mais longa e mais horripilante do que nunca. É isso que você acha? Achei que você também seria capaz de sentir esses itens, como o isqueiro que está segurando. Mas acho que estava errado. Elizabeth deu um passo à frente e olhou para o isqueiro, reconhecendo-o imediatamente. Ela o identificou como o velho isqueiro do pai, mas algo não parecia certo. Era como se trouxesse de volta uma memória, mas uma memória errada. Uma memória que não pertence. Ela se lembrou daquela noite fatídica há 6 anos. Ela se lembrava de como tudo aconteceu, mas era muito diferente de como ela pensava que se lembrava. Ela se lembrou de como eu havia saído com meus amigos, enquanto Elizabeth e nossos pais assistiam à televisão em nossa sala de estar. Ela se lembrou de um cheiro estranho que pairou no apartamento o dia todo. Elizabeth disse aos nossos pais que iria preparar o jantar naquela noite, como havia prometido. Ela emprestou o isqueiro do papai, o mesmo isqueiro que eu estava segurando naquele momento, e ligou o gás do fogão. Ela acendeu a chama, ouviu um barulho que lembrava um queimador de balão de ar quente, e foi aí que a memória acabou. Então isso a atingiu. Quando rapidamente olhei para ela, vi que ela sabia. Não, ela murmurou, completamente chocada. Oh, ela não sabia, não é? Agora isso faz sentido. Foi por isso que você me fez sair assim que mencionei o que estava dentro do seu bolso. Por que você é tão protetor com ela? Disse o fantasma. Não, não. Por favor, David, diga-me que não é verdade. Não pode ser verdade. Suspirei profundamente. De todos os momentos. De todos os lugares. Por que isso tinha que acontecer agora? Era inevitável de qualquer maneira, não era? Liz, onde você estava, há 2 anos? Eu estava com você. Como sempre, ela soluçava desesperadamente. Diga-me algo que aconteceu naquele ano. Eu não consigo pensar em nada agora, mas isso não significa. Você não se lembra, Liz, porque você não estava lá, 2 anos atrás. Ela começou a chorar ainda mais forte, mas continuou a declarar sua descrença baixinho. 3 anos atrás, conheci um velho em um bar. Ele alegou caçar entidades sobrenaturais. Claro, eu ri na cara dele, então ele me levou com ele em uma de suas caçadas. Você pode com certeza dizer que eu estava convencido. A partir daí, comecei a caçar também. Coloquei vários anúncios para meus serviços, em pouco tempo, estava caçando essas entidades em tempo integral. Poltergeist, demônios, banshees, eu vi todos eles e venci todos e cada um deles. Bem, nem todos eles. Há cerca de 1 ano, fui designado para convencer o velho caçador que conheci naquele bar, que acabará de falecer, a passar para o outro lado. Mas ele me disse que havia uma maneira de ressuscitar as pessoas que faleceram. Puxe-os para este lado, apagando a memória do que aconteceu com eles. Eles seriam capazes de interagir com o mundo. Cale-se. Cala a boca. Você não pode, e isso não é verdade. Ela gritou quando quebrou. 6 anos atrás, voltei para casa depois de uma noite de bebedeira, completamente bêbado, e encontrei caminhões de bombeiros estacionados em frente à minha casa incendiada. Um vazamento de gás, disseram. Não houve sobreviventes. Eu tinha 16 anos. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto também, enquanto eu me lembrava daquela noite horrível. Entre as coisas que não queimaram até o chão, estava este isqueiro. Mal sabia eu que você, sem saber, se ligou a ele. Elizabeth olhou para mim, rapidamente pegou o revólver da minha mão direita e atirou atrás de mim. Eu já havia desviado, pensando que ela ia atirar em mim, e vi que ela havia atirado no fantasma,
que estava prestes a me atacar. Olhei de volta para a caixa com os álbuns de fotos e o isqueiro na mão e decidi queimá-la, só para ter certeza de que o fantasma não estava mentindo para mim na tentativa de impedir de vencê-la. Vamos, Liz, precisamos sair desta casa caso ela esteja dizendo a verdade. Eu disse calmamente. Corremos escada abaixo, sem dizer uma palavra, mas fomos mais uma vez parados pelo fantasma na sala de estar. Isso dói muito, sabe? Embora eu esteja grato pela chance de sentir algo diferente de ódio pela primeira vez em 30 anos, mas 4 vezes em uma única noite é um pouco exagerado, você não acha? Ela disse. Eu apontei a arma para ela mais uma vez. Isso estava começando a ficar velho. Se eu atirar em você de novo, sairemos daqui antes que você possa voltar. Então, como você gosta de suas chances? Eu disse ameaçadoramente. Ela não demonstrou nenhum sinal de medo e, em vez disso, desapareceu novamente. Eu pensei que eu realmente a tinha assustado, só assim. Mas então senti uma pontada agonizante nas costas e deixei cair o revólver no chão. Olhei para trás e descobri que ela havia reaparecido atrás de mim, e a senti rastejando dentro de mim. Parecia que cada osso do meu corpo estava prestes a quebrar em 1000 lascas, como se meu sangue estivesse fervendo e todos os meus músculos decidissem entrar em convulsão simultaneamente, mas eu não conseguia me mover 1 centímetro. Fiquei ali parado, congelado, e qualquer impulso que enviasse pelo meu sistema nervoso parecia se perder em algum lugar ao longo do caminho. Então eu me senti mover novamente. Mas não fui eu. Era ela. Eu me virei e encarei Elizabeth, que já tinha sido tão esperta em pegar a arma que eu havia deixado cair. Ela estava apontando a arma para mim, visivelmente em pânico. Você realmente vai atirar em seu irmão? Eu falei com relutância. Olhei para ela como um espectador em meu próprio corpo e percebi que ela nunca faria o que precisava ser feito. Claro, ela sempre poderia atirar em mim no braço ou na perna, mas esse pensamento obviamente não havia surgido em sua mente ainda. E então eu percebi uma coisa. Se não fosse seu irmão, ou um álbum de fotos, a que ela poderia estar ligada? E então me lembrei de como ela morreu. A última coisa que ela viu. Eu tinha que dizer a ela de alguma forma, mas não conseguia mover um músculo. Mas eu tinha que tentar. Concentrei todo o meu poder em meus olhos e mal consegui fazê-los olhar para a direita. Felizmente, mas exatamente como eu esperava, Elizabeth notou esse movimento fora do lugar e viu para onde eu havia apontado meus olhos. O espelho de moldura dourada. Ela sorriu, sabendo que nós dois estaríamos saindo daqui. Eu não desperdiçaria uma bala, não é? Elizabeth virou a arma para o espelho e disparou a última bala da câmara. A próxima coisa que me lembro é que estava olhando para o teto da sala escura. Só agora percebi que todas as lâmpadas haviam estourado. Eu pisquei. Eu me fiz piscar. Ergui a cabeça e vi Elizabeth parada na minha frente, segurando a arma. Então vi os cacos de vidro do espelho quebrado que haviam caído no chão. Eu estava de volta. O fantasma se foi. Tinha acabado. Elizabeth me contou como, depois de ter atirado no espelho em pedacinhos, a alma do fantasma saiu de minha boca como gotas de água branca e brilhante que flutuaram para cima. Assim que desapareceu para o outro lado, desta vez para sempre, desabei no chão e permaneci inconsciente por cerca de 10 segundos. Liguei o motor do carro e o rádio e coloquei o revólver de volta na caixa que, por sua vez, desapareceria no porta-luvas. Eu me virei para Elizabeth, que estava olhando para a frente dela. E agora? Perguntei. Ela virou a cabeça para mim, sem sorrir nem franzir a testa. Fazemos o que sempre fizemos, disse ela, ficamos juntos. E assim chegamos ao fim desse vídeo arrepiante aqui no canal Contos Sobrenaturais. Espero que tenham gostado dessa dose de terror e suspense que compartilhei com vocês.
Se você é fã de histórias assustadoras e busca aquela adrenalina nas noites mais sombrias, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo arrepiante que está por vir. Que essa história assombrosa e perturbadora permaneça em sua memória como um lembrete constante de que nem tudo tem um final feliz, e que o mal pode estar mais próximo do que jamais imaginamos. Com arrepios e temor, contos sobrenaturais.